Manga com leite pode? Beleza, galera? Hoje eu tô aqui com o nutricionista Gustavo Soares. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. E nós vamos fazer um bate-papo sobre qualidade de vida, sobre pós-operatório e a relação com a nutrição e a alimentação. Bom, Gustavo, a galera tem muita dúvida, os pacientes me perguntam muitas coisas sobre alimentação, tanto em relação à cirurgia quanto em questão à saúde geral. E aí eu vou aproveitar um pouquinho do seu conhecimento para tentar extrair algumas dúvidas que são comuns das pessoas que estão em casa acompanhando. Primeiramente, a gente sabe que a qualidade de mastigação, uma comida bem mastigada, é o início de um processo digestivo de qualidade. Não mastigar bem os alimentos, ou por ter o hábito inadequado, ou por não ter dentes adequadamente, como que isso aí pode interferir na questão de absorção dos alimentos, ou até mesmo do padrão inflamatório no corpo do paciente? Bom, primeiramente, a mastigação ela tem que ser bem triturada, tem que ser bem mastigada. O alimento, tem que ser bem mastigado, para as enzimas digestivas fazerem todo o trabalho e digerir aquele alimento e não gerar um processo inflamatório. Sabe, João? O que mais acontece dentro de consultório é vir pacientes com estufamento, má digestão, não porque está com problema de uma enzima digestiva, mas sim por um problema principal de mastigação. Come rapidamente porque tem 5 minutos apenas só de almoço, come vendo celular, come assistindo televisão, então não presta atenção nesse alimento como ele está sendo mastigado, apenas das poucas mastigadas e aquele alimento vai inteiro para o intestino e acontece uma fermentação. Essa fermentação ela causa um estufamento, a má digestão e aí que a gente chama de disbiose intestinal. Então um dos principais fatores aí de você não ter uma boa mastigação. Então o alimento que chega em pedaços muito grandes ali no estômago, por não ter sido bem mastigado, ele vai passar por um processo de fermentação. Uma fermentação no intestino. Então é isso que vai acabar ajudando com estufamento, com refluxo e outras coisas mais. Também. Tá. O intestino que está, então, num processo aí de desbiose, que essas bactérias erradas acabam crescendo, tal, ele acaba inflamando o intestino localmente ou ele também acaba tendo um efeito inflamatório geral no corpo? Como que é isso aí, Gustavo? A gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se a gente não cuida desse intestino de forma adequada, você vai aparecer de forma sistêmica no seu corpo. Então ele pode aparecer de outras formas. Por exemplo, quando um paciente ele não mastiga de forma correta ou quando ele vem repetindo esse hábito ao longo de muito tempo, então ele pode ter diarreias constantes, ele pode ter constipação, pode ser que, dependendo do tipo de alimento que ele consome, que ele pode chegar a fazer uma ruptura do intestino e fazendo com que bactérias ruins passem para a corrente sanguínea e causa aí um problema de uma sepse ou de uma doença um pouquinho mais severa, E é muito importante a gente trabalhar a mastigação, Bom, agora como dentista, eu já vou deixar a primeira dica para você. Pare na tua próxima refeição para observar como é teu padrão mastigatório. Se você usa os dois lados para mastigar, o direito e o esquerdo, e pare para observar quantas vezes mais ou menos você está mastigando antes de fazer a deglutição, antes de você engolir o alimento. Então, comece a observar o teu padrão mastigatório, que às vezes o simples fato de prestar atenção nisso já vai fazer com que você mastigue melhor e leve esse alimento mais preparado, mais triturado, evitando essas consequências que o Gustavo acabou de explicar para a gente. Gustavo, uma dúvida que os pacientes também me perguntam bastante, e é uma orientação que eu também tenho que passar para os pacientes, é assim. O que eles podem ou não podem, talvez seja muito extremo, pode ou não pode, deveriam evitar ou deveriam consumir num pré-operatório. Por exemplo, a gente sabe que uma cirurgia ela pode causar muito inchaço, muito edema e ela mesma já vai causar inflamação. Essa inflamação faz parte do reparo, mas uma inflamação exagerada traz desconforto para o paciente. Então os pacientes perguntam muito assim,
Eu posso comer comida remosa, né? Esse termo popular, né? O que é a tal da comida remosa que os pacientes dizem? E é recomendado suspender isso antes da cirurgia ou depois da cirurgia? Principalmente o que as pessoas chamam de alimento remoso, né? Eles falam muito da carne de porco ou alimentos muito gordurosos, né? Mas na verdade, o termo remoso ele não é apenas só para esses dois alimentos. É para alimentos ricos em açúcares, ultraprocessados, biscoito, bolachas. Por quê? São alimentos que eles não têm uma quantidade de nutriente essencial para a reparação do tecido. Você foi lá, o paciente procurou, fez uma cirurgia, né? Vamos dizer lá, fez um implante. Ele precisa cicatrizar aquele local. Para cicatrizar, o corpo ele precisa de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos. Em alimentos ultraprocessados e alimentos industrializados, você tem baixa quantidade dessas vitaminas e minerais. Então a gente recomenda que o alimento in natura, né? A carne, arroz, feijão, legumes, verduras, são essenciais para um pré-operatório e também para um pós-operatório, né? Para regular a parte de inchaço, tem que regular o nível de ingestão de água, não pode tomar pouca água ao longo do dia, então a gente tem que fazer aí um cálculo de 35, 40, 50 ml por quilo de peso para ter uma boa hidratação, né? E ajudar nesse processo de recuperação pós-cirurgia. Tá. Eu vou fazer uma brincadeira com você. É um bate-papo assim. Eu vou falar um alimento e você vai brincar. Eu sei que isso é um extremo, né? Nós vamos brincar de pode ou não pode antes da cirurgia. Se teria problema ou não. Vou dar um exemplo. O paciente vai fazer uma cirurgia de uma rinoplastia, que é uma cirurgia que tem um edema importante periorbital, deixa o paciente mais inchadinho. E aí ele vem e pergunta para mim assim, doutor, antes da cirurgia, na semana anterior, posso comer ovo? Pode. Ovo. Posso tomar refrigerante? Não. Fumar eu posso? Jamais. Pele de porco, pururuca, pele de frango fritinha, fritura, é legal comer antes da cirurgia? Não. Leite, eu posso tomar leite? Pode. Eu gosto de comer miojo, posso comer miojo? Não. Jamais. Tá vetado o miojo também. No pós-operatório, os pacientes às vezes me perguntam sobre peixe. Pode comer carne de peixe? Pode, comendo ela grelhada, cozida, evitando a fritura, tá ótimo, não tem problema nenhum. Então a questão do peixe não é o peixe, é só a fritura. Sim. É uma boa proteína para comer, não é inflamatória. Não é inflamatória, perfeito. Tudo tranquilo. Muito bem. Bom, outra coisa que às vezes os pacientes me perguntam é que ele demora muito para se saciar. E aí, voltando um pouquinho na questão da mastigação, o paciente que ele mastiga melhor e que ele demora um pouquinho mais para mastigar adequadamente, você acredita que isso possa interferir na saciedade e, consequentemente, ajudando no controle, na manutenção do peso desse paciente? Sim, o processo de mastigação, ela tem que ser respeitado, porque nosso cérebro, o nosso estômago, ele manda uma mensagem, quando ele está com fome, quando ele está vazio, ele manda uma mensagem, estou com fome, ele manda uma mensagem para o cérebro. Só que essa mensagem de quando ele está cheio para o cérebro, ele demora 10 minutos a mais. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, come rapidamente, você vai acabar comendo muito maior o volume do que o seu corpo, do que ele vai falar assim, já está cheio. Então, sabe aquela sensação que quando você está comendo, você fala assim, nossa, eu já estou satisfeito, mas eu quero eu quero terminar de comer essa comida? Há 10 minutos atrás, o seu estômago já chegou na capacidade máxima e você está colocando comida para dentro. Então, aquela pessoa que mastiga muito rápido, ou, por exemplo, vai no rodízio de pizza ou no rodízio de carne, que desce carne e vai comendo que desespero, acaba colocando muito mais comida para dentro do estômago do que normalmente precisa. Entendi. Isso impacta na digestão, porque você não vai ter enzimas digestivas suficientes para digerir. Impacta na parte de emagrecimento, porque se você pensa numa pessoa que quer fazer uma qualidade de manutenção de peso,
ela vai consumir mais calorias do que o comum, né? E dependendo do tipo de cirurgia, se você precisa estar com o estômago vazio no dia da cirurgia, esse alimento ele vai ter uma demora maior para digestão. Então ele não vai estar num jejum completamente após uma cirurgia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. No pós-operatório, especialmente quando a gente opera a boca, os pacientes têm muito hábito de comer um alimento, a gente solicita que ele coma alguma coisa gelada e fria, ou gelada ou fria. E acaba que o paciente vai sempre para o sorvete, e normalmente o sorvete industrializado ou um açaí. Esse alimento é um alimento legal para pós-operatório? Inicialmente ele não é legal, mas pela praticidade e pela comodidade ali do paciente, tomar um pouco de sorvete, comer um pouco de açaí não é o problema. Porque ele vai comer ali nos primeiros 1, 2 dias, onde está o maior período do inchaço. Depois é começar a fazer o uso de alimentos em temperaturas frias, né? Ou mornas, depois de uns 2, 3 dias aí. E aquele paciente que já é o paciente geração saúde, que fala assim, doutor, eu não quero sorvete e eu preciso dar uma orientada. O que eu posso sugerir para ele? Um suplemento, um whey protein? O que é uma alternativa gelada, mais saudável, menos calórica que esse paciente pode consumir? Pode fazer o próprio shake gelado com whey protein. Pode fazer smoothies, que é aquela bebida que você coloca as frutas congeladas, ele fica tipo como se fosse bem congelado, tipo como se fosse um gelo batido. Pode fazer um mingau gelado também, para poder estar consumindo, tanto com whey ou sem whey, né? Sorvete de banana congelada, você congela a banana ou congela o morango, passa no processador, no liquidificador, ele forma um sorvete, pode estar consumindo também. Da manga também é um outro alimento que ele consegue fazer um sorvete. Manga com leite pode? Pode, não tem... Isso é um mito. Eu brinquei porque é um mito mesmo, né? A brincadeira da manga com leite. Mas galera, esse foi um bate-papo rápido sobre um pouquinho de pós-operatório especialmente, de qualidade de alimentação. Estou aqui com o Gustavo Soares, que é um nutricionista esportista, mas que também atua em outras áreas, com emagrecimento, com qualidade de vida. Espero que a gente tenha trazido algumas informações legais para vocês e qualquer sugestão, qualquer dúvida de novos temas, é só deixar aí, né? Dá um like, clica que gostou do nosso vídeo e a gente vai produzir mais conteúdos para vocês. Gustavo, se você quiser finalizar com mais alguma coisa ou dar um tchau para a galera, fica à vontade. Gostaria de agradecer você, João, pela conversa, né? E vamos nas próximas novos assuntos aí, como que o pessoal vai jogar de dicas aí diferentes de alimentação, que tem muita coisa para falar ainda, né? Esse assunto não termina nunca. Nunca termina nunca. Bom, pessoal, hoje eu tive a oportunidade de ter esse bate-papo incrível aqui com o Dr. Gustavo Soares, nutricionista. E, Gustavo, aproveita aí, deixa teu contato para o pessoal, caso alguém tenha interesse em se aprofundar mais ou até em consultar em relação a essas questões nutricionais. Deixa aí seu Instagram pra gente, seu telefone, para que a galera possa entrar em contato contigo também. Beleza. João, obrigado pela oportunidade. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí, NutriGustavo, @NutriGustavo no Instagram. E o meu telefone é 65 981 12 7623. Através desse telefone, a pessoa consegue agendar consulta com você. Consegue agendar consulta. E no Instagram te encontra também. Conta, tira dúvida, conversa, bate um papo. Então, pessoal, o Gustavo está aí ficando à disposição, eventualmente, para alguma dúvida. Sobrou alguma dúvida, tanto no meu Instagram quanto no dele, pode mandar as perguntas que a gente responde para vocês. Mas aí eu falo do contato dele. Ele que fala do contato dele. Da Mais Saudável. Quer acompanhar esse bate-papo com o nutricionista Gustavo Soares? Clique nesse link e acompanhe. Não, ficou redundante. Acompanhar. Quer dizer de novo. Acompanhe esse bate-papo com o nutricionista Gustavo Soares. Clique no link aqui. Clique no link e acompanhe esse bate-papo. Clica no link e assiste esse bate-papo com o nutricionista Gustavo Soares.
Isso é um mito, é um mito. Eu brinquei porque é um mito mesmo, né? A brincadeira da manga com leite.